Afinal, existe cura ou não existe cura para a endometriose? Eu fiz uma cirurgia para retirada de endometriose porque eu sentia dor, por exemplo, e eu continuo sentindo dor. Isso significa que não tem cura e eu vou sentir dor pro resto da minha vida? Eu tenho que me acostumar com isso? Ou outra situação, fiz uma cirurgia para conseguir engravidar, porque eu já estava há 1 ano, 2 anos ou mais tempo tentando engravidar sem sucesso. E depois da cirurgia, eu tentei engravidar naturalmente, não consegui, eu fiz uma fertilização in vitro e não consegui. Por quê? É porque não tem cura? Ainda uma outra situação muito comum. Comecei a utilizar um medicamento hormonal, uma pílula, por exemplo, para tratar a endometriose e minha dor continua. Bom, se a gente fizer uma análise puramente técnica, tem uma doença como a endometriose que é caracterizada pela presença de algumas lesões na pelve que são constituídas por endométrio, que é aquela camada que fica por dentro do útero que vai se instalar fora do seu local natural. Se essa mulher passa por um procedimento cirúrgico e todos esses focos são retirados, eu não posso dizer que essa mulher continua a ter endometriose. Então, tecnicamente, se a gente pegar o significado da palavra curar, eu posso dizer que ela está livre da endometriose, ela está curada. Mas, ao mesmo tempo, a mulher que teve endometriose em um certo momento, mesmo que ela passe por um procedimento cirúrgico e a doença seja totalmente retirada, ela continua a carregar e sempre vai ser assim. Ela vai sempre ter uma chance maior de voltar a ter essa doença quando comparada com as outras mulheres da população que não tem endometriose. Até porque uma parte do processo, do que leva ela a desenvolver endometriose é genético. Então ela continua a ter a propensão a ter novamente a doença. E isso também é um motivo, uma das causas de toda essa confusão. Ela ter uma chance maior de ter doença de novo não quer dizer que a doença não foi retirada, que ela não está curada. Mas ela tem realmente uma chance maior de voltar a ter no futuro. Por isso que todos os cuidados precisam ser tomados e, em geral, o principal é bloquear a menstruação depois de um procedimento cirúrgico para que a doença não volte, ela não volte a ter aquela menstruação retrógrada, e isso normalmente é suficiente para evitar que a doença volte mesmo nas mulheres que já tiveram e que têm maior chance de desenvolver a endometriose novamente. 10, 15 anos atrás, era muito comum uma mulher passar por procedimento cirúrgico. Nessa fase não existiam exames de imagem com a qualidade que a gente tem hoje. Então muitas vezes o médico que fazia o procedimento, ele se assustava no início da cirurgia porque tinha muito mais endometriose do que ele esperava. E era comum depois do procedimento ele sentar para conversar com a paciente e falar assim: olha, tinha muito mais doença do que eu imaginava, lesões profundas, eu não estou acostumado a fazer uma cirurgia de alta complexidade como essa, então eu retirei um pouquinho, mas continua ainda muita endometriose, você vai precisar programar um novo procedimento com o médico, e acabava encaminhando para uma equipe, para algum médico acostumado a fazer esse tipo de procedimento. Com o tempo, as pessoas começaram a acreditar que isso é uma realidade obrigatória no tratamento da endometriose, ou seja, se for necessário um procedimento cirúrgico, a mulher precisa se preparar porque ela vai precisar fazer isso várias vezes. Nos últimos anos, o consenso em todos os congressos que tratam desse assunto é de que a cirurgia ela deve ser feita em um tempo só. Claro que para isso, como eu disse, os exames de imagem, como a ressonância ou ultrassom com preparo intestinal, eles são fundamentais para que a gente possa topografar antes da cirurgia todos os focos presentes, aonde eles estão, se invade o intestino, qual é o tamanho, qual é a profundidade. E esse tipo de informação permite uma cirurgia completa feita em um tempo só. Passei por um procedimento cirúrgico e continuo a sentir dor. Nessas situações existem 2 possibilidades que precisam ser olhadas com bastante cuidado. Uma é ainda ter acontecido uma cirurgia incompleta, ainda existirem focos de endometriose na pelve que continuam a causar desconforto. Então isso precisa ser analisado com bastante cuidado, que pode realmente isso ainda acontecer. E uma segunda possibilidade muito comum é que a dor pélvica que motivou o procedimento cirúrgico, ela pode ser causada por outros problemas que costumam acompanhar a endometriose. Por exemplo, a síndrome do colo irritável, ou outra causa muito comum de dor pélvica, que é dor de origem osteomuscular. A musculatura da pelve
ela vai se modificando por causa das dores e chega um momento que ela também começa a colaborar com o desconforto. Eu posso fazer um procedimento, retirar toda a endometriose e a mulher continuar a sentir um pouco da dor que ela sentia. Nesses casos, o tratamento ele precisa ser complementado com um pouco de fisioterapia e aí a dor acaba completamente. Então, a permanência da dor após cirurgia não necessariamente significa que a doença não foi retirada e que não tem cura, mas que talvez exista uma outra doença também participando de todo aquele processo que leva àquela dor pélvica difícil e isso precisa ser tratado junto com a endometriose. E se eu fiz um procedimento cirúrgico para conseguir engravidar e não deu certo? Fazer um procedimento cirúrgico e não conseguir engravidar depois, considerando que a doença tenha sido completamente retirada, pode acontecer por alguns motivos. Se o casal vai tentar engravidar naturalmente depois de um procedimento cirúrgico, o fato de não ter mais endometriose não significa que as tubas ou as trompas, que é a estrutura necessária para que o espermatozoide se encontre com os óvulos, não necessariamente eles voltam a funcionar. As tubas podem não ter nenhuma obstrução, mas podem não estar funcionando, contraindo da maneira mais adequada. Por isso que, no mundo inteiro, os estudos mostram que a chance de um casal engravidar naturalmente depois de um procedimento cirúrgico para a endometriose é de aproximadamente 50% ao longo dos 6 a 9 meses depois da cirurgia. A metade que não consegue engravidar normalmente é porque as tubas não permitiram e esse casal acaba sendo encaminhado para uma fertilização in vitro. Existe uma outra situação também que eu queria comentar, que é das mulheres que começam a tratar a endometriose com contraceptivos hormonais. A gente chama de tratamento medicamentoso da endometriose e que muitas vezes continuam a sentir dor depois de iniciar esse tipo de medicamento. Algumas vão até os médicos e eles falam, olha, você está sentindo dor porque a endometriose é assim, não tem cura, você precisa se adaptar e se acostumar que vai ser sempre assim. Na realidade, não é bem isso. É importante saber que o tratamento clínico para endometriose, ele não funciona em todas as mulheres. A base do tratamento clínico é um medicamento, é o hormônio progesterona. O que a progesterona faz no foco de endometriose? Esse hormônio chega até a lesão, até o foco de endometriose e ele vai tentar bloquear o efeito de um outro hormônio que é o estrógeno, também produzido nos ovários e que é o combustível que faz a doença crescer e que desencadeia todo o processo inflamatório que leva à cólica e à dor na relação sexual. O problema é que algumas mulheres têm uma resistência muito grande à ação da progesterona e são justamente essas que a gente considera falha no tratamento hormonal. Isso não tem relação nenhuma com cura ou não da doença, porque o tratamento hormonal ele não é usado com o objetivo de curar, de eliminar os focos de endometriose. Ele é utilizado com o objetivo de evitar as cólicas e evitar que a doença cresça. Se ela usa uma pílula, um tratamento hormonal e continua a sentir dor, a única interpretação possível nessas situações é de que o tratamento clínico não funcionou e que, portanto, ela precisa passar por uma outra etapa, muitas vezes acaba sendo o tratamento cirúrgico. Uma observação importante para as mulheres que estão fazendo uso de contraceptivos hormonais para tratar a endometriose ou qualquer outro método hormonal, apresentar pequenos sangramentos e irregularidade menstrual depois de alguns meses de uso sem pausa dos contraceptivos é algo muito comum e que não deve ser visto como um problema. Isso é frequente, isso acontece porque o endométrio dentro do útero, aquela camada que reveste o útero por dentro, ele fica muito fino e começa a provocar esses pequenos sangramentos. Isso é desconfortável, isso deve ser comunicado para o seu médico para que ele possa fazer um pequeno ajuste na medicação. Considerando todas essas informações, eu costumo dizer que, na minha opinião, sim, é possível a cura da endometriose. Mas mais importante do que isso é alcançar o objetivo principal do tratamento, que é restabelecer a qualidade de vida ou a fertilidade de uma mulher afetada pela endometriose e automaticamente a autoestima e o equilíbrio emocional dessas mulheres afetadas. Se para isso for necessário uma laparoscopia ou uma cirurgia robótica, o objetivo é que essa cirurgia seja feita em um tempo único, com a retirada de todos os focos e com a eliminação da doença. Mas se o problema for a dor, é possível alcançar esse objetivo, melhorar a qualidade de vida com tratamento medicamentoso, quando o objetivo não é curar, não é eliminar os focos, mas sim controlar a doença, melhorar o desconforto e restabelecer a qualidade de vida.